Olá, no programa Assembleia de Portas Abertas de hoje, o assunto é educação emocional, como educar filhos de sucesso. E a nossa entrevistada é a psicóloga Aline Carvalho. Seja bem-vinda à Assembleia Legislativa, Aline. Obrigada. A questão de como os pais podem contribuir para criar adultos de sucesso, né? É algo que a escola não ensina e muitas vezes a pessoa acaba aprendendo no mundo, na vida, ou não. Esse eu acho que você começou por um ponto que é uma evidência, né? Primeiro, o que seria sucesso? Né? O que seria ter sucesso? Isso é relativo para cada valor e para cada pessoa. Porém, a gente encontra os resultados de uma pessoa com sucesso é quando ela se encontra num mundo posicionada, não só posicionada financeiramente, né? Porque tem uma questão ligada muito à profissão, carreira e financeiro, mas uma pessoa que tem autonomia, que tem instalada em si uma orientação de vida onde ela consegue solucionar seus problemas, consegue ter relações saudáveis e manter relacionamentos saudáveis. Que a gente vê muito, e às vezes uma pessoa tem sucesso na carreira, mas não nos relacionamentos, tem no relacionamento, mas não na vida de forma geral. Sim. A questão é ter um equilíbrio disso tudo. Isso, e esse aprendizado da vida que é um manejo de um aprendizado constante, que não existe uma perfeição, né? Uma vida perfeita, mas existe algo em mim em ser capaz de aprender, ser capaz de... E aprender tudo, né? Desde aprender a comer, aprender a cuidar da minha saúde, a me proteger, a fazer escolhas, a escolher relações, a escolher minha profissão, a poder solucionar situações que estão difíceis, poder amar e ser amado. Então, assim, isso é um aprendizado constante da vida. O que a gente vai entendendo é que quando vai chegando situações onde eu estou bloqueado, onde eu não consigo, eu estou em sofrimento, causando sofrimento, ou não conseguindo avançar, né? Ou não conseguindo atingir ou buscar resultados para mim que me deixam infeliz, tem que parar e pensar aonde que está isso localizado. É o meu emocional, é ter que aprender novas habilidades, é algo que eu tenho que fazer a mudança. E isso começa desde cedo. É o papel dos pais ter essa visão, primeiro se conhecerem, né? Ter essa segurança para passar tudo isso para os filhos? Isso, e eu fico pensando no papel, né? Eu sou mãe, você é mãe, quem são pais, assim, que nós, com essa função, nós somos o adulto de referência de um ser humano. E isso está existindo muito uma confusão em termos de crenças e valores do que é ser um adulto de referência. O pai tem que ser rígido, inflexível, quem manda aqui sou eu, ou deixa fazer tudo o que quer, sem a meritocracia. Então, existe, sou amigo. E qual que é o ponto de equilíbrio disso tudo? Porque existe aquela educação mais antiga, que na época funcionava, e a gente vê que hoje em dia não funciona, mas também é preciso manter disciplina, né? Como achar esse equilíbrio? Tem algo que é fundamental. O adulto de referência, o pai e uma mãe, tem tarefas específicas. É a tarefa de proteção, né, sim, de riscos de vida e de saúde, é tarefa de orientação, e cada fase que o seu filho passa é como uma escola. Nós não nascemos com esse dicionário, nós como filhos aprendemos coisas que nossos pais fizeram e que foram ok, nós como pais vamos aprender ou fazer diferente algumas coisas que não foram ok, porém precisa estar muito claro, sim, qual é a minha tarefa. Dar limite é uma tarefa, orientar é uma tarefa, trabalhar para a meritocracia é uma tarefa, amar e aceitar o outro do jeito que é uma tarefa, mas esse amor incondicional ou muito fechado é um problema. Então, o que eu percebo e trago assim como um ponto de reflexão é que nós temos que saber que temos que ter uma relação de confiança. Amizade vem de um filho através do respeito, da admiração, da confiança. Agora, tem situações que eu não posso ser amigo do meu filho, no sentido do papel de amigo. É necessário que exista presença, é necessário que eu tenha construído ao longo de cada fase situações, porque eu não vou conseguir confiança e respeito do meu filho aos 15. Isso eu construo desde o momento que eu tenho ele no meu colo e que eu vou evoluindo com ele dentro dessa relação. E que sim, a participação de um pai e de uma mãe, seja separado ou não, no seu papel de tarefa, ele é fundamental, né? É dessa responsabilidade. E é normal. E eu acho que quando nós somos pais, nós nos deparamos com culpas e também com inseguranças de ser um pai perfeito e uma mãe perfeita. Não seremos.
né? Nós vamos errar, mas existem formas, intensidades e quantidade dos erros. Então, a negligência ou os extremos, eles são muito perigosos. E a confusão, ela é algo que vai acontecer. Mas a única certeza que talvez seja um ponto importante é a gente entender assim, o que essa pessoa precisa de mim agora? E se for fora o amor, ele precisa de orientação. E isto, cada um faz de um jeito. Não adianta uma quantidade sem qualidade. Tanto não pode isso, não pode aquilo. Isso não é uma orientação, né? Isto é uma regra. A questão é criar um filho que tenha autonomia, né? Se você protege demais, ele vai ser muito dependente. Se você é negligente, talvez não tenha segurança. Isso. E é um estímulo para cada fase. Não dá para esperar que uma criança de 7 anos tenha a responsabilidade e a autonomia de um menino de 12, de 15, de 18. Né? Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas ele quer beber na adolescência. Eu deixo ou não deixo beber? São perguntas assim que te colocam num dilema. Ou vou beber junto? Né? É uma questão assim, a vida, e principalmente na fase da adolescência, é uma fase de aprender a ser adulto. E eu acho que a primeira pergunta se ele quer beber, como beber, primeiro tem que ter claro para você, assim, até uma questão de orientação. Eu posso ter um valor de não querer que beba nunca, mas o nunca não existe. Agora, eu também não concordo que beba sempre. Então, como beber? Que regra é? Tem uma lei, eu acho que também a gente tem que seguir. Menores de quanto não pode beber? Isso tem consequências. Ter uma orientação clara e mostrar. E aí construir com um filho a realidade. Porque não é frustração que traumatiza e não é não que traumatiza. O que traumatiza são experiências ligadas a negligências, a punições, a desqualificações, a falta de orientação que vão trazer consequências. Quem ama lida com uma questão de realidade. E um ser humano que não tem dado de realidade, que é a frustração, que não pode tudo, que tudo não é do meu jeito, que acontece, vai ter problemas na vida. A gente está falando dessas questões, desses dilemas que são subjetivos, mas que mudam a realidade, né? Podem ser decisivos na realidade de um adolescente, de uma criança. Eu queria que você falasse, na sua experiência de consultório, que tipo de casos você recebe que refletem bem isso que a gente está falando, essa descompensação na autoridade, no cuidado, na atenção? Geralmente, quando se leva... Eu não atendo criança, eu já atendo adolescentes, né? Quando se levam crianças ou adolescentes para um consultório, quando eu chego, ele vem porque ele está com um desempenho, não está com um bom desempenho na escola, ou porque ele está com um comportamento geralmente disfuncional, que vem por uma agressividade, por rebeldia, por falta de respeito, é muito over. Geralmente, para vir pela tristeza, ou por uma depressão ou um isolamento, é algo que demora mais tempo para se descobrir, porque às vezes tanto a criança como o adolescente, eles fazem essa questão do silêncio e do isolamento e é mais normal e parece que é mais saudável, principalmente se ele não tem problema na escola. Ele não me dá quase trabalho, só fica no quarto, faz as lições, nem pede para sair muito, é tranquilo. Então a gente tem que avaliar um pouco o que é essa tranquilidade de acordo com um jeitão de ser de cada um, mas toma muito cuidado com isso, porque essa tranquilidade, essa calmaria, e aí as pessoas às vezes dizem, isso é zen, é o signo, né? Eu vou convidar, né, que se olhe um pouco além disso, porque isso também pode estar mostrando algo que não é só uma depressão específica, mas pode ser até por uma fase, por tudo que está acontecendo, ser um momento de você poder ir com prevenção, com orientação, e com como se suporte. aproximar sem invadir? No caso de um adolescente, já que existe sim essa fase, né, de um recolhimento maior. Eu vou te dizer assim, ó, pai e mãe, existe assim, por si só, a gente não tem como falar esse mundo mágico das bolinhas para os filhos, assim, eu não vou te invadir, né? Eu acho que a adequação disso, um exemplo clássico é assim, tá trancado no quarto. Você pode ter regras e tudo, de vou ficar e tudo, mas está lá há muito tempo. Eu quero saber o que está acontecendo com você. Não é nada. Vamos ter que conversar sobre isso. Quer dizer, é não negar um fato. Porque senão fica aquela questão assim, para o adolescente, pode ser que para uns tudo é invasão. Mas tem horas que dá de realidade. Você existe na minha vida, você é importante para mim. E tem algo sim, que você mora na minha casa. Eu estou percebendo que você não se organiza, que você está em silêncio, que você passa muito tempo trancado, que você não conversa e que você perdeu interesse em algumas coisas. Você vai me dizer que não está acontecendo nada? Opa! Não é assim. Então,
Isto é, e aí assim, não se meta na minha vida, isso não faz parte. É diferente de se você tiver um comportamento de controle da criatura. Tudo você quer saber, tudo você está dentro, toda hora você está checando, toda hora está chamando atenção. Quer dizer, a gente vai podendo verificar o que é uma diferença uma da outra. Então, essa questão de, primeiro, não é nada, vamos checar a realidade. Tá, as coisas mudam para todos. Agora, o over, tudo é problema, tudo é... Então, é assim, é a existência, é estar atento. E nesses tempos agora, mais ainda. Porque hoje já é natural e já é próprio da fase uma questão mais de isolamento, ou depois, daqui a pouco, hormonal, impulsivo, quente. Quer dizer, para pai nenhum vem um manual. Então, acho que quem criar um manual e dizer como ser pai de criança, ou principalmente de adolescentes, isso é uma construção contínua. E a gente vê, inclusive, aqueles casos extremos em que os pais não sabem o que estão acontecendo com os filhos, o que está acontecendo com os filhos, e existem até os casos em que aqueles joguinhos de internet, aquelas questões ali, o jogo da baleia azul, que teve uma onda um tempo atrás, agora tem um outro joguinho que, de repente, os adolescentes aparecem cortados até. Como se explica isso psicologicamente? Bom, uma coisa que chama a atenção é que geralmente quem já está num processo que entra em algo, dependendo da idade também, que se coloca em risco ou que se machuca, a gente começa a pensar assim, o que está acontecendo com essa... O que não está instalado nessa pessoa, que, não só pela tristeza que pode estar e tudo, mas de autoproteção e de risco. Né? Porque se eu pego algo e me corto, tem algo que tem um critério quando alguém me pede para fazer isso, ou eu me meto em coisas que é ilícita, assim, que vai me fazer mal. Né? Então, isso já chama atenção. Então, o que vai levando as pessoas assim? Sim, existe algo que vão colocar pessoas ou em situações ou em relações perigosas e tóxicas, e até com essa questão de discernimento, porque querendo ou não, um grupo ou uma situação tem uma empatia. Nós sabemos da dor. Então, é natural e isso eu escuto muito em consultório de clientes que têm depressão, que estão passando por uma situação muito difícil na sua vida familiar, tanto por estar numa questão emocional de se cortar, de pensar em morrer, dificilmente eles vão conseguir estar com as pessoas, entre aspas, alegres e felizes. Porque não é que as pessoas são mais e ele é menos, é que eu preciso encontrar num grupo pessoas empáticas, porque eu já me sinto diferente, eu já não estou me sentindo adequada, eu já estou sofrendo. E se eu ainda vou para alguém que é diferente, então a empatia também traz solidariedade e traz segurança. Então é muito natural que os grupos tragam isso, principalmente numa coisa de tem alguém igual a mim, no mesmo barco, eu não sou o único ET nesse mundo. Né? Então a gente está dizendo que é um processo que é solitário, não é fácil para os pais, não é fácil para a escola, mas é uma reflexão, sim, de pais buscarem orientação e informação, as escolas poderem olhar disso e também cumprir o seu papel de orientação a pais, né, a orientação aos educadores, aos professores que estão ali. Então, ter uma equipe mesmo que possa atender, porque a gente precisa também trabalhar não só com culpa, mas com orientação e precaução. O assunto aqui é a questão dos filhos de sucesso, né? Uhum. E quais são, primeiro, o que é exatamente ter um filho de sucesso? A gente falou um pouquinho no início, que não é apenas a questão da carreira, a questão emocional, é um conjunto disso tudo. E os pais, de que forma que eles podem, então, ajudar, além de ter toda essa atenção, na medida certa? Quais seriam os pontos que a gente pudesse elencar para ficar mais didático aqui? Assim, eu penso assim, primeiro que o filho de sucesso a gente tem que tomar muito cuidado com a imagem que a gente cria do nosso filho ideal. E projetar algo que você, no caso, queria ser e projeta no filho, isso é muito comum, né? Isso, e é comum, às vezes você é muito extrovertido ou nada numa área que você se dá super bem e teu filho tem um temperamento mais reservado, mais intelectual. Primeiro, o sucesso dele pode ser diferente do seu sucesso. E o jeitão, o temperamento, os desejos são diferentes. Não adianta você querer que seu filho seja jogador de futebol se ele gosta de estudar. Não só estudar, não no sentido que quem joga futebol não estuda, mas se ele é mais ligado a uma coisa mais fechada, tem mais outro do cabeção. tipo de inteligência. Isso. Eu acho que a primeira questão é isso. A segunda é atender necessidades de um ser humano, né? Porque uma das questões que vai acontecendo na própria relação é que se negam as emoções. Né? Então, não pode ficar triste, não pode ter raiva, não pode... Então, é uma atenção, inclusive, de necessidade de suporte e segurança, que é importante. E não na perfeição. Nós temos altos e baixos,
não seremos felizes e alegres sempre, não estaremos sempre com o melhor sorriso e uhul, isso aí tem outro nome, é mania, né? Eu penso que essa é uma das situações de estar atento. E aí, na sequência, ir acompanhando o seu filho, conhecer o seu filho, conhecer a realidade, estudar também sobre isso. Hoje existe uma literatura, existem pessoas falando e isso está cada vez mais amplo. E buscar referências, modelos em outras pessoas também de como estão passando por essa fase, né? E aí, dentro disso, você vai construindo coisas que é orientar desde o sono, da alimentação, da rotina, do cuidado consigo mesmo, de como fazer amizades. Só que isso é diário, né? E os filhos reproduzem o nosso modelo. A gente fala assim, não grita, fica calmo. Só que o que ele está vendo? O grito. Tem que, não pode, até assim a questão, vai ler um livro, vai estudar, você não lê. Então, é ser coerente também com que você, e muito atento a si mesmo, né? Então, os pais também têm essa responsabilidade de estar muito atento a si e ao que está mostrando, e não somos perfeitos. E também enxergar, né? Porque às vezes a gente repassa uma forma como a gente foi educado, enxergar tudo isso e conseguir transmutar e passar os novos valores e o que você acredita hoje, né? E não apenas reagir e repassar como você recebeu. Isso. E aí em várias áreas da vida, que é desde o cuidado vamos pensar que para se tornar um adulto saudável, um adulto realizado, ele desde a infância eu tenho que ter uma orientação para o meu sono, uma organização na minha rotina, porque dizem, às vezes tem umas palavras assim, ele se adapta em tudo, não tem horário, ser frescura, né? Então isso tudo vai ensinando a como fazer coisas ou não a criar hábitos saudáveis, educação que é básica para aprender outras coisas que daí tem a ver com educação. Você falou nesse ponto de ele se adapta a tudo. A questão é, às vezes, não só se adaptar, mas também pensar e saber reagir diferente, propor o que se acredita, né? A gente vê que quem veio desta forma de se reproduzir o que aprendeu na escola, dessa repetição da escola, nós, a nossa geração, muitas vezes não aprendeu a pensar e reformular tudo isso. Isso eu acho que é o ponto, daí depois você fala sucesso, criar seres adaptados e dependentes. Por incrível que pareça, você quer um filho que dê certo na vida, que aconteça, mas a criatura não pode se manifestar. Se ele dá uma opinião, está errado. Se é criança, na escola ou nos grupos, nós temos um social e uma cultura que nos estimula a ficar dependente, a não participar, a não refletir, a aceitar aquilo tudo como uma grande verdade. Então, quando a adolescência, ele é uma coisa que, de cara, a gente já vê isso acontecendo. A criatura, por si só, está ali, está se expressando, fica quieto, está errado, e aí entra numa competição de provar que tem razão. Então, você criar um ser humano com autonomia é um ser humano com capacidade de pensar, e quem pensa é aquele que pergunta, que é curioso, que faz reflexões, que você estimula, você não dá a resposta pronta. O que é isso? Aí você pode, né? O que você pensa que é? O que você já sabe sobre isso? Por que você pensou nisso? Às vezes vem aquelas questões, isso não presta, ou seja por um partido político, alguma coisa. Então, essa informação você tirou da onde? Vamos pesquisar. A gente não pode falar coisas assim. Então, você vai orientando e vai ensinando. E levar para a conversa. Só que dá trabalho. Dá trabalho. Trabalho. E outra questão que é muito comum nas gerações hoje em dia é a falta de resistência a suportar frustrações, né? E isso também, uma pessoa de sucesso, ela consegue suportar frustrações e ter essa resiliência. É porque aí a gente de novo volta na questão da dependência, né? Tá tudo muito tardio quando a gente pensa em disfuncionalidade. Até vamos falar assim, o que é ter sucesso, né? Parece que é uma coisa muito comercial, para a gente não tornar isso assim, uma pessoa capaz. Pessoa capaz de se sustentar e de criar uma vida e fazer isso por si só, ser capaz é o maior prêmio. E quem é capaz é seguro, é autoconfiante. E autoconfiança, o maior prêmio disso não é só alguém te dar algo, é você saber na realidade que você é capaz. Então se percebe assim, se quer uma autonomia, mas acaba fazendo por N razão. Deixa que eu faço melhor, eu te sirvo, deixa que eu escolho tua roupa, parece coisa simples. Deixa que eu faço, que eu levo, porque o mundo está violento. No dia a dia vai matando a autonomia da criança. Isso, e aí fica aqueles controles. Já estudou, fulano? Já fez isso? Ah, mas o meu, se não mandar, não faz. Então, eu tenho uma boa notícia.
existem aí muitas possibilidades da gente aprender como orientação e pais serem orientados, que existem formas de estimular comportamentos de autonomia, mudando o jeito que eu reforço comportamentos de dependência. Então, por exemplo, quanto mais eu mando, mais eu ameaço, aquilo que eu acho que eu vou ter um efeito a longo prazo é a curto, porque eu obedeço e vou postergar porque eu estou na ameaça. E está acostumado a só fazer quando é Isso. ameaçado. Então, a dica é, se aquilo que está se repetindo muito frequentemente nos teus pedidos não tem resposta, o que no teu comportamento de orientador precisa alterar? Porque se você grita e não funciona, grita mais não funciona, bate não funciona, nós estamos escalando e a solução não está feita. Então, existem outros meios e sim, tem como fazer e trazer resultados positivos. Tá certo, Aline Carvalho, psicóloga, falando sobre educação emocional e como educar filhos de sucesso. Obrigada pela visita à Assembleia Legislativa, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. E até a próxima. E se você quer acompanhar na íntegra essa entrevista, está lá no nosso canal do YouTube e também no nosso site alep.pr.gov.br. A gente volta ao longo da programação da TV Assembleia.